bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, eu moro em Buenos Aires e hoje a gente vai falar quanto custa viver em Buenos Aires. Pra começar, nós vamos falar sobre 7 coisas que você precisa ter em conta na hora de fazer suas continhas aí pra saber o custo que vai ter viver aqui. Uma é alimentação, transporte, moradia, comunicação, compras, estudos e o lazer. Sim, a gente vai falar sobre tudo isso, então pega um papel, uma caneta aí, anota tudo e já deixa o like aqui no vídeo, hein? Vamos começar então pela moradia. Essa é uma das partes um pouquinho mais caras de se morar em Buenos Aires, que é com relação à moradia, porque os apartamentos são bem mais caros que no Brasil. Mas ele já vem mobiliado e geralmente ele já vem com tudo, então você não precisa ter muita preocupação. Basta você vir com as suas malas e pronto, já dá pra morar, entendeu? E aí vai depender se você quer dividir ou não. Eu vou passar o valor pra vocês em pesos argentinos e pra vocês converterem esse valor para reais e saber quanto vocês vão precisar em reais, é só vocês dividirem o valor de pesos pelo valor que estão pagando no real. Se vocês quiserem saber quanto o real está valendo aqui em Buenos Aires, é só vocês entrarem no site do Câmbio Blue ou do Banco de la Nación, que aí é o Banco Nacional Argentino, e vocês vão saber quanto está valendo o real. Bom, se vocês decidem dividir o apartamento, e dividir, por exemplo, com 6 pessoas, geralmente você vai conseguir habitações aí que custam entre 5 e 6 mil pesos. Se vocês vão dividir com 4 pessoas a habitação, vocês já conseguem um valor mais ou menos aí de 7 mil, 8 mil pesos. Se você divide com 2 pessoas, pode ser que você consiga de 8 mil, 9 mil. E se você quer um quarto, até 10 mil pesos, tá? Pra quem às vezes divide com 2 pessoas. E pra quem quer um quarto sozinho e quer viver sozinho no seu quarto, geralmente estão cobrando entre 12 e 15 mil pesos o quarto individual. Isso a gente tá falando de quartos, tá, pessoal? Quartos que você divide com outras pessoas, tá? Tipo como hostel, como casas estudantis. Então, é disso que a gente tá falando. Agora, se você vai morar num apartamento sozinho, um monoambiente tá valendo a partir de 20 mil pesos. E aí, no monoambiente, podem morar até 2 pessoas, se você for dividir. Se você for morar sozinho, a partir de 20 mil pesos é o valor que você precisa ter para a moradia. Agora, vamos falar sobre a alimentação. Com relação à alimentação, eu acho uma coisa muito pessoal para passar preço. Por quê? Vai depender muito da sua dieta, do que você come, do que você gosta de comer, quais marcas você vai comprar. Em Buenos Aires não tem uma variedade de marcas tão grande quanto no Brasil. Então, geralmente, os preços são muito parecidos ou são marcas conhecidas que são mais caras, entendem? Então vai depender muito de vocês. Na minha casa, a gente gasta em alimentação 5 mil pesos por pessoa mensal. E isso lembrando que a gente faz comida em casa. Então vai depender também se você vai contratar uma pessoa para fazer comida para você, se você vai comer na rua, se você vai cozinhar em casa. Mas Buenos Aires também é uma parte muito legal com relação à alimentação. É que se você faz compras em quantidade, você sempre consegue um preço bem melhor. E existem muitas promoções nos supermercados. Por exemplo, o Coto, ele sempre tem promoções às terças e quintas, em que você consegue 15% de desconto nas suas compras e que também tem muitos produtos 2 por 1. Ou seja, você paga um produto e leva 2. Então, é sempre bom estar atento a essas coisas, porque a gente consegue economizar muito. Eu, particularmente, acredito que eu gasto menos em alimentação aqui do que o que eu gastava no Brasil. Agora vamos falar sobre a faculdade. Tudo vai depender da faculdade que você vai fazer. Em Buenos Aires, a faculdade pública é muito, muito boa e você não precisa fazer vestibular para entrar nela, você só precisa fazer o CBC. Mas, para quem quer fazer faculdade particular, a minha faculdade, por exemplo, que é a faculdade de moda, e aqui se chama desenho de indumentária, tá em mais ou menos 12 mil pesos se você fizer as 5 matérias.
porque você tem a opção de escolher quantas matérias você quer fazer por semestre. Então, tudo vai depender de quantas matérias você vai fazer. Se você fizer as 5, 12 mil pesos mais ou menos. E para quem estuda medicina, por exemplo, as faculdades estão entre 15 e 25 mil pesos. Além disso, vale lembrar que você sempre vai precisar ter um valor separado para os materiais. Eu, pelo menos, como estudo moda, eu uso muito material, muita folha, muita caneta, muito lápis para desenho. E aí eu gasto bastante. Eu tava gastando mais ou menos 3 mil pesos por semana, só para vocês terem uma noção de material. Mas depois que a gente já comprou tudo, vai diminuindo um pouquinho. E agora vamos falar sobre o transporte. Transporte aqui em Buenos Aires é muito mais barato que no Brasil. Por exemplo, se você anda de metrô, o metrô tá custando 19 pesos. E se você anda de ônibus, tá entre 20 e 25 pesos para distâncias maiores. Táxi também não é muito caro para quem não quer utilizar o transporte público. A corrida mais cara que eu já paguei em Buenos Aires, que foi do centro até Palermo, eu paguei 300 pesos. E isso, vamos dizer que convertendo para reais é muito barato. Então, além disso, tem bicicleta em Buenos Aires. As coisas são perto, então às vezes a gente acaba não gastando tanto com transporte, mas vale vocês colocarem esse valor na ponta do lápis que vocês vão precisar para ir à faculdade, caso vocês não morem perto. Agora vamos falar sobre a questão da comunicação. Quanto se gasta para ter telefone celular que tem internet o tempo todo, né, meu povo? Que a gente mora longe, a gente precisa falar com as pessoas do Brasil. Então, quando eu cheguei aqui em Buenos Aires, eu usava mais ou menos 200 pesos de crédito no celular. Era suficiente? Era. Mas eu não usava Instagram como eu uso hoje. Então assim, se você quer usar Instagram, quer usar Facebook no celular, quer usar rede social em geral no celular, provavelmente esse valor não vai dar pra você. Eu uso hoje em dia a rede da Tuenti, que eu acho que rende mais o meu crédito. E que eu tenho um pacote em que eu coloco 500 pesos mensal e é o suficiente para mim usar um mês inteiro. E aí eu consigo ligação, eu consigo WhatsApp, eu consigo torpedo, eu consigo usar muita internet, porque eu uso o Instagram na rua pro meu trabalho. Então, basicamente, fica aí entre 200 e 500 pesos. Isso vai depender do seu consumo no celular. A rede da Tuenti é legal porque você liga de Tuenti para Tuenti de graça e ele te dá vários minutos para você ligar para outras redes e você tem um WhatsApp gratuito, então é muito econômico na minha opinião. Agora nós vamos falar que vocês têm as contas, né, meu povo, as contas que vão chegar. Então tem internet, luz, água e gás. Alguns apartamentos, quando você aluga, já vem com um top de luz e água, que é como se fosse uma taxa limite aí para você gastar, e se você ultrapassa, você paga esse valor que você ultrapassou. Então vai depender muito do seu consumo. A internet hoje em dia, para 50 megas, eu pago 1.700 pesos para 50 megas. E vai depender se você vai querer TV a cabo ou não, mas é basicamente esse o valor. Para luz, água e gás, eu na minha casa pago mais ou menos 2.000 pesos. Porém, onde eu vivo, a zona que eu vivo é bem barato as coisas, mas eu já paguei bem mais. E no antigo apartamento que eu morava, que era um apartamento maior e era uma zona um pouco mais cara, a gente pagava 4.000 pesos para todas as contas do apartamento, água, luz e gás. Outra coisa que vocês precisam ter em conta os gastos extras. O que são esses gastos extras? São as saídas com a galera, ir na lanchonete, né, no final de semana, aquela baladinha no final de semana também. E os gastos do lazer, né? Às vezes também quando você quer ir no shopping, comprar alguma coisa, eu pelo menos acabo comprando muito casaco, porque no frio aqui é muito frio, então a roupa que a gente traz do Brasil nem sempre funciona pro frio daqui. E eu vou dar pra vocês uma média de valor pra vocês terem uma noção de quanto vocês precisariam pro lazer. Para os lanches tradicionais, como Burger King, McDonald's, os preços eles são bem parecidos com o do Brasil.
Os combos, eles geralmente são do mais barato, 250 pesos, até 500 pesos, aqueles combos mais, vamos dizer, são os combos maiores e os mais requintados, que são mais caros, né? E quando eu vou pra lanchonetes, que são com hambúrguer artesanal, ou quando eu vou pra algum restaurante, eu geralmente gasto entre 1.000 e 1.500 pesos. Se vocês vão pra balada, eu tenho certeza que também 1.000 pesos aí dá pra vocês curtirem muito bem a balada, tomar aquele chopp. E aqui é bem barato, na verdade, as baladas. Muitas delas, pra entrada, custam entre 200 e 300 pesos, o que é bem barato. Se comparado pelo menos às baladas da minha cidade, que me cobravam 60 reais há 5 anos atrás pra poder entrar. E que aqui, com 60 reais, você entra numa balada, bebe a noite toda e ainda sobra dinheiro no final. Então esses são os valores que eu tenho para trazer para vocês. Eu espero que tenham ajudado vocês a saber quanto custa viver aqui em Buenos Aires. Me deixem aqui nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida. E se esse vídeo ajudou vocês a saber quanto custa vir para Buenos Aires, não esqueçam de dar like aqui e de se inscrever no canal para receberem mais novidades como essa também, viu? Beijo, até a próxima!